palavra de Deus é como pão. Você come pãozinho todo dia, né? Tem vontade de comer no outro dia, não é assim? Ou não? Eu tenho. Doido para chegar ao fim dos 40 dias, para eu voltar a comer, mas que dá vontade de comer todo dia, dá. Assim é a palavra de Deus, não é à toa que Jesus disse que é o pão da vida. E o maná, você sabe o que é que representa o maná ali na Arca da Aliança? A Arca da Aliança toda de ouro, pureza, santidade. Dentro, maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Maná, comida, vinha de manhã, alimento. Jesus, o nosso alimento diário. As tábuas da lei, a ética de Deus, eterna. E o cajado de Arão representa ministério, o que Deus quer que eu faça, a minha função, o desempenho daquilo que Ele quer para mim. Isso é uma coisa para ser lembrada todo dia, que Jesus é o meu pão, que a palavra é o meu guia, e que Deus deu um cajado na mão de cada um aqui, para que você cumpra o seu ministério, e você não pode esquecer disso. Há algumas coisas que se quebraram na história, e não tem nada a ver com o que eu vou ler aqui, mas veio à mente. Pastor, o cajado do pastor. Não, mas é simbólico isso também. Acho que eu tenho um cajado, mas você tem um também. Eu tenho um cajado que representa uma autoridade que Deus me deu, como homem de Deus, como filho de Deus. Não necessariamente porque sou pastor, mas porque sou filho de Deus. Você também. Então, por isso que eu lembro, são coisas que às vezes se repetem, mas é na repetição reflexiva sobre aquilo que a gente conhece, que as verdades moram. Você já percebeu que tem coisa, rapaz, eu sempre vi esse menino aqui, rapaz, eu nunca tinha percebido isso daqui. E o marido que mora com a mulher, passou a vida toda tratando a mulher feito um cachorro. Quando Deus faz um movimento, um negócio na terra, acabou assim, mas rapaz, o que foi que eu fiz? Eu era feliz e não sabia, eu estava vendo aqui. Então, assim é a palavra do Senhor. A beleza dela, ela nem sempre é percebida e nem sempre é compreendida e aceita. Mas olha o que diz a palavra. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e... Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários. 2 denários. O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Ou seja, ele deu 2 dias de trabalho dele aqui. 2 dias de um trabalhador braçal. Onde é que eu estou? Ao hospedeiro ele disse: Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Gente, nós estamos no meio de uma campanha missionária. Nós estamos no meio de um processo de oração para que Deus age. Esse texto, ele pode dar uma ideia de simplicidade ou de extrema facilidade para que o ato de salvação de Deus ocorra na vida de alguém. As pessoas olham para isso, especialmente os que se devotam
por exemplo, as práticas das boas obras, especialmente no Espiritismo, como o caminho da salvação, olham para esse texto e dizem assim: está aqui, é muito simples, tem o que fazer. Ou seja, o que é que salva? O amor, não é isso? Ame e você vai ser salvo, porque Jesus disse isso. Quem se aproximou de Jesus não foi um qualquer, foi um perito na lei, foi digamos, hoje no Brasil, um Márcio Tomás Bastos do direito brasileiro, ou talvez sei lá, um Ives Gandra do direito brasileiro. Ele era um perito na lei dos judeus, e ele olhou para Jesus e disse: rapaz, o que é, na realidade, necessário para que eu herde a vida eterna? Essa é a grande pergunta. É em torno disso que gira a missão. Se eu estou aqui pregando, eu sei que eu estou alimentando vocês, homens e mulheres de Deus, mas o propósito último da igreja é cumprir a missão. E a missão é o quê? É pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo aquilo que ele determinou. Ou seja, missão, uma das partes fundamentais da missão é o quê? É que a pessoa vindo a conhecer a Jesus, ela possa ser então tocada pelo Espírito Santo e ser salva. Mas aqui tem uma questão que nos coloca em xeque-mate. Jesus está aparentemente colocando a decisão final na mão das pessoas. Porque veja bem, se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o caminho para a salvação, onde entra Jesus? Eu quero confundir a cabeça de vocês e depois eu vou desconfundir, viu? Mas primeiro eu tenho que confundir. Escuta, pensa comigo. Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Ok, amei. Então, é aqui onde a maioria do embasamento dos que pensam que as obras salvam, é aqui nesse texto que eles ancoram as suas razões e dizem: olha, o próprio Jesus está dizendo aqui que o caminho da salvação é o quê? Amar ao próximo e amar a Deus. Então cadê Jesus? Morre a cruz, morre a ressurreição. Jesus não estava enganado quando ele disse isso. Só que há um detalhe: quem é capaz de cumprir esse, aspas, tão simples mandamento? Quem é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas? Veja bem. Só que tem um detalhe: os mandamentos do Senhor, eles são eternos e eles precisam ser cumpridos continuamente, ok? Não é dizer: ah, Senhor, eu te amei ontem sobre todas as coisas. Ontem eu te amei sobre todas as coisas. Ontem eu me controlei, ontem eu não chamei meu marido de cachorro, ontem eu não fiz nada com os meus filhos, eu não bati neles, ontem eu trabalhei todo o horário. Senhor, ontem eu te amei sobre todas as coisas. Ah, mas Senhor, hoje eu não consegui te amar sobre todas as coisas. E quanto a amar ao próximo como a si mesmo? Vamos pensar sobre isso. Amar alguém como a você mesmo. Para mim, o sentido desse versículo é dizer o seguinte: deseje e haja na vida de outras pessoas com o mesmo interesse, que ela tenha a mesma alegria, as mesmas conquistas e as mesmas oportunidades que você. Aí começa a piorar, né? Aí é que não dá mesmo. É olhar, por exemplo, para um concorrente meu nos negócios e dizer assim: Senhor, eu estou indo tão bem, eu desejaria tanto que aquele outro irmão que está trabalhando estivesse tão bem quanto eu. Pode rir, meu amigo, porque é trágica a situação. A simplicidade com a qual as pessoas olham para esse versículo, quando pensam na missão de nossas vidas, é estarrecedora. E o cara perguntou isso a Jesus, o que era preciso, e Jesus disse: como é que você lê a lei?
Ele foi na bucha. Esse cara era um perito na lei, porque ele se referia a uma passagem do livro de Deuteronômio, especialmente Deuteronômio 6:5, quando está lá, ame a Deus sobre todas as coisas. E automaticamente ele foi em outra parte do Velho Testamento, lá em Levítico 19:18, onde diz, ame ao seu próximo como a você mesmo. Então o cara foi na bucha. E eu acho que na hora que Jesus deu a pergunta, deu a resposta ao perito na lei, ao judeu, ao cumpridor da lei, ele disse assim, que coisa boa. Então está tranquilo, né? Porque eu acho que eu tenho feito isso, sabe, Senhor? Eu acho que eu tenho te amado sobre todas as coisas. Eu acho também que eu tenho amado ao meu próximo. Aí vem aquela história, próximo. Próximo é quem? Quem é meu próximo? Meu próximo pode ser alguém muito distante. Distante de mim, distante das minhas percepções, distante das minhas ideias. Que tal um inimigo meu? Um bom entendedor, vendo o texto sob essa perspectiva, começa a entrar em pânico. E agora? Não tem jeito então. Porque se o caminho foi traçado, está claramente expresso por Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, mas eu olho para isso, Senhor, e sabendo que a tua lei tem que ser cumprida continuamente, todos os dias e todos os momentos, e eu não posso cumprir hoje e falhar amanhã, falhar hoje e cumprir amanhã, cumprir 10 dias e falhar no 11º dia, eu estou frito, e você também. Aí nessa hora a gente diz, é tanto que Jesus quando olha para ele diz o quê? Bem, você respondeu corretamente, a resposta está certa. Aí o que é que Jesus diz de complemento? Faça isso e viverá. Eu até acrescentaria, faça isso se puder e viverás. Eu estou esticando a mente de vocês e o coração para que vocês entendam agora o que é que significa graça. Em uma parábola aparentemente muito simples, usada para justificar que as obras podem salvar alguém. Mas infelizmente Deus não negocia nenhuma parte da sua verdade e não faz negociações em nenhum momento da nossa vida, e não aceita como validade para cumprimento desse preceito nenhum deslize. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês: você tem amado a Deus sobre todas as coisas, todo o tempo, todos os dias e de todas as maneiras? Aí eu vou agora cutucar. Você tem amado as pessoas como a você mesmo, todos os dias, todas as horas e de todas as maneiras? Quem aqui diz não para essas duas perguntas? Não, Senhor, eu não tenho conseguido te amar sobre todas as coisas, todos os dias e sobre todas as maneiras. Senhor, eu também não tenho conseguido amar o meu próximo sobre todas as coisas e sobre todas as maneiras. Então, amados, uma notícia muito complicada para todos nós. Ao dependermos do cumprimento desse, abre aspas, simples preceito, fecha aspas, estamos todos em maus lençóis. E aí Jesus diz, ame o próximo. Ele pergunta, quem é meu próximo? Eu queria entender um pouco mais, porque certamente o doutor na lei, ele sabia o que significava amar a Deus sobre todas as coisas, mas quando chegou no próximo, ele chegou para Jesus e disse, quem é meu próximo? Como uma prova de que ele conhecia o preceito, mas não entendia a dimensão do preceito. Talvez ele esperasse que Jesus dissesse assim, não, o próximo é sua mulher, o próximo é seu filho, o próximo é seu pai, o próximo é sua mãe, o próximo são pessoas que amam você. Aí ele diria,
Aí é mais fácil, né, gente? Hein? Com quem a gente erra menos no processo de amar? Com o inimigo ou com a nossa família? A gente erra muito mais com o inimigo, erra muito menos com a família, ou pelo menos erra menos nas nossas medidas de análise. E ele diz, mas olha, vinham passando 3 pessoas, essa estrada é bem interessante. Jerusalém, ela fica lá a 1.000, se não me engano, 1.000 e poucos metros de altura, e Jericó é praticamente abaixo do nível do mar, então é uma ladeira infeliz, porque a distância não é tão grande, ainda existe até hoje esse mesmo relevo, e conta-se que a estrada que ligava Jerusalém a Jericó era extremamente perigosa, não tinha capotamento de carro, porque não tinha carro, mas capotava um bocado de cavalo, e vaca, e nas curvas, era uma estrada extremamente perigosa, e por ser perigosa e lenta, era um alvo para os ladrões. E é o que aconteceu. Os ladrões aqui pegaram um judeu comum e roubaram, meteram o pau e ele ficou lá caído na estrada. Vamos começar a criar pontes. Quem são os ladrões? Quem é que veio para matar, roubar e destruir na nossa vida? Quem foi? Satanás. Essa é a tarefa dele: matar, roubar, destruir e sorrir quando pecamos, quando erramos, sorrir quando não amamos, sorrir quando desobedecemos, sorrir quando somos insubmissos, sorrir quando somos rebeldes, sorrir quando a nossa astúcia supera aquilo que poderia ser chamado de bom senso e começa a se transformar em alto proveito das coisas. Ele sorri, ele nos espanca, ele nos rouba a alegria, ele nos bate, ele nos aprisiona, e o pecado faz isso com o ser humano. Aquele homem é a representação da humanidade. O homem que cai na estrada representa a humanidade, eu e você, caídos, incapazes, dependentes. E passa primeiro um sacerdote. Uau, um homem de Deus. Mas o homem de Deus não para ajudar aquele homem. Depois vem um levita. Uau, um cantor, um ministro do templo. Passa e também não para ajudar aquele inimigo. Aquele homem do seu próprio povo. Não era inimigo, era do seu próprio povo. Ó, quem está caído é judeu, o sacerdote é judeu e o levita é judeu. É todo mundo da sua casa, ou seja, em tese, gente da própria raça e do próprio sangue, e ninguém para. Mas o não parar ali tem um significado muito mais, gente, muito mais além do que parar por não querer. Tem a ver aqui nesse momento com a incapacidade de fato resolver a situação. A religião não resolve a situação do pecado, o sacerdote. A participação no templo, nos cultos, não resolve o problema do homem caído, representado pelo levita. E o sacerdote passa, o levita passa e lá vem o inimigo. Samaritanos e judeus não se davam, todo mundo sabe disso. Jesus fala sobre isso em João 4. Aliás, a mulher samaritana fala sobre isso, da inimizade de judeus e samaritanos. Está lá um judeuzinho nu, totalmente destruído, representando ali a humanidade, e chega um samaritano para estender a mão, para levantar do chão, e não só para cuidar, para colocar remédio, para colocar vinho sobre a ferida como antisséptico, para pegar aquele homem, descer da comodidade da sua própria Mercedes, da sua própria Ferrari, da idade antiga, que era o seu jumento, seu animal, e colocar o cara em cima do animal e ir andando. E mais, levar essa pessoa para uma hospedaria, não só deixar lá e mandar chamar o SAMU, ó, chama o SAMU aí de Jericó, mas pagar para o homem ser tratado. Esse samaritano é louco, todo mundo diria, porque ele ultrapassa todos os limites do que poderia se considerar como um ato de amor. Primeiro, ele se aproxima de um inimigo. Segundo, ele põe a própria vida em risco
em ser uma estrada perigosa. Terceiro, ele gasta o seu vinho, ele gasta o seu óleo, talvez para a sua viagem, e joga sobre a ferida de um inimigo. Para completar, ele vai andando a pé criando calo, enquanto o cara sobe na sua Ferrari, no seu burro Ferrari. E ele leva o cidadão em cima do seu burro e leva para uma hospedaria, e lá não só paga a hospedaria, paga 2 denários para deixar o cara lá sendo cuidado durante alguns dias, para depois voltar e resgatá-lo. Jesus perguntou: quem é o próximo? Ele diz: olha, quem teve misericórdia. O cara compreendeu que o próximo era quem? O samaritano. O problema, gente, é saber quem é esse enigmático samaritano. Quem é esse enigmático samaritano? O único que consegue verdadeiramente ultrapassar todos os limites do que possa se chamar de amor. O único que é capaz de deixar os seus próprios interesses de maneira total e completa e alcançar alguém no seu estado. Alguém que arrisca a sua própria vida. Eu vou começar a dar pistas. Quem é esse enigmático samaritano que não só arriscou a vida, mas deu a vida na cruz? Aquele que, sabendo sermos nós seus inimigos, inimigos de Deus, segundo São Paulo, ele nos alcança, ele nos toca gratuitamente. Essa é a maior prova de que o conhecimento teórico das Escrituras não necessariamente vai gerar transformação na sua vida. Jesus queria dizer o seguinte: esse samaritano sou eu. Somente eu posso amar até o fim. Somente eu posso amar sem limites. Somente eu posso amar sem reservas. Somente eu posso amar todo o tempo, em toda circunstância e em qualquer situação, os meus inimigos. Quem é aquele homem jogado no chão, nu, despido, fraco, alijado de direitos e de forças e de bens? Somos nós. Os outros 2 são a religião, são as boas obras, que podem até passar perto da tentativa de querer iniciar um processo, mas nunca conseguirão. Deus tem que tomar a iniciativa. Deus tem que sair do seu trono e tomar a iniciativa. Deus tem que agir, porque se Ele não agir, nós não podemos fazer nada. E eu fico pensando, e a nossa oração? Como funciona nesse processo? A nossa intercessão é algo que o próprio Deus também pré-ordena no seu plano. Ele disse: eu vou salvar aquele por intermédio da oração desta. Há um mistério. Eu vou tocar aqueles por meio da oração desses. E Ele toca o nosso coração para sermos coparticipantes, não no processo de salvação, mas no processo de compreensão de que Ele é o único Deus que salva. Amém, irmãos? A nossa oração, ela não se moverá 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos do que é a soberania do Altíssimo. A nossa oração não irá além e não efetuará nada além do que o próprio Deus estabelecer que ela faça. Aí eu fico pensando, o que é que esse texto faz com a minha vida e com a sua vida? Deixa a gente desse tamanho. Me deixa desse tamanhozinho assim, porque eu não consigo amar como aquele samaritano. Eu não consigo amar os meus filhos de maneira perfeita. Eu não consigo amar a minha mulher de maneira perfeita. Que às vezes ajo egoisticamente, e às vezes para nós pode ser uma boa desculpa, mas para Deus às vezes é a negação do princípio eterno. É como a história do omelete, que você vai botando 20 ovos para fazer omelete para todo mundo, né? Você bota
Primeiro ovo, segundo ovo, terceiro ovo, quarto ovo, 19º ovo, os bichinhos chegam e estrala quando você abre. Por descuido, o 20º, quando você joga, está podre. Assim é a nossa vida diante de Deus. Sempre haverá um ovinho podre a inviabilizar a perfeição do nosso amor. Estão entendendo, gente? Repita comigo: na vida, na minha vida, sempre haverá, no meio dos ovos, um ovinho podre a inviabilizar a perfeição do meu amor, a perfeição do nosso amor. Ao mesmo tempo que isso nos coloca lá embaixo, o nosso coração vai lá para cima. Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim: Senhor, tem gente que tem um coração tão duro, Senhor, que eu fico pensando, eu vou ter que orar demais. Talvez eu tenha que orar tanto que eu vou estragar meu joelho. E aquela vida nunca vai se entregar às tuas mãos, porque o coração é muito duro, né, Senhor? E eu acho que eu não tenho dado testemunho perfeito de um servo de Deus. Por isso, Senhor, aquela vida eu duvido muito que se converta. Sabe o que é que isso também coloca no nosso coração? Uma certeza: Deus não está nem aí com a intensidade da dureza do coração de ninguém. Ele chega e quebra. Isso nos dá essa tranquilidade também, que o bom samaritano, ele vai nas estradas mais escuras, mais perdidas, mais incertas, mais difíceis, mais assombradas, mais pedregosas, que ele vai lá e pega aquela pessoa que a gente mesmo duvida que um dia possa entregar a vida a Jesus. Essa deve ser a ação da igreja. Senhor, que bom, Senhor. Primeiro, que bom que eu não tenho como ser nunca esse bom samaritano. Eu sou aquele que está caído na estrada. Segundo, mais ainda, Senhor, que bom saber que se eu fui pego na estrada, o Senhor pode pegar qualquer pessoa na estrada da vida, levantar, tratar, cuidar e depois enviar para a glória do teu nome. Senhor, é bom saber que graça transcende as minhas capacidades, e é bom saber que a tua soberania não respeita as limitações que nós mesmos colocamos sobre a pessoa A, B, C ou D. Então eu quero lhe relembrar só uma coisa: se você tem orado por alguém de coração duro e acha que essa pessoa está fora das possibilidades de ser tocada por Deus, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa nessa vida. Se Ele abrir o mar vermelho, Ele abre qualquer coração de pedra e coloca ali o seu espírito. Por isso não duvide, não pare de orar, não pare de querer ser participante dessa graça, não pare de querer ser participante desse processo, sabendo que Deus está em ação. O samaritano está nas estradas da vida, atrás de pessoas caídas no chão, e nós só continuamos a dizer: vai, bom samaritano, vai naquele lugar, porque aquela estrada eu tenho medo de chegar, mas o teu espírito chega lá, porque o teu espírito sabe onde deve ir, sabe quem deve tomar pela mão. Ó bom samaritano, eu entrego a minha vida a ti, porque como um homem, uma mulher caída na estrada da vida, fui por ti levantado, colocado nas primícias do teu reino. Cuidaste de mim, cuidas de mim. Eu jamais serei como você, ó bom samaritano, mas eu vou tentar ser como tu és, mas eu sei que eu não vou conseguir ser como tu és, mas tu nunca vais me deixar para trás, porque tu sabes que eu sou limitado, tu sabes que eu sou pó, mas um dia haverá, ó bom samaritano, que seremos como tu és, que amaremos da maneira perfeita como tu amas, porque o que agora vemos em espelho, veremos face a face, e por ti seremos totalmente transformados na consumação da glória e na consumação do teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso bom samaritano, o bom samaritano da missão. Glória a Deus sobre todas as coisas. O título dessa mensagem hoje, eu sempre esqueço de dizer, né? A impossível missão de ser um bom samaritano. Aí eu pergunto para você entendeu o que é graça hoje?
Sinceramente, eu vou perguntar: quem hoje pela primeira vez entendeu, quem aqui pela primeira vez entendeu como é que se processa a salvação de uma vida? Levanta a sua mão. Só para ter uma ideia. Primeira vez entendeu. 1, 2, 3, que bênção. 4 pessoas. 5, que legal. Que bom. Que bom que a gente entendeu o que significa quando você diz: meu Deus, só a graça. A gente não diz isso, só a graça. Aí o outro ainda acrescenta: só o óleo, só o óleo, só o óleo, só o óleo. Só a graça é isso. Não dá para ser bom samaritano, mas há um bom samaritano que nos ama e que ama aqueles por quem nós temos orado e intercedido. Continue orando. Vamos continuar orando? Vamos continuar acreditando? Sim ou não? Depende de nós? Depende de quem? Do Senhor e da sua graça. Mas Ele é gracioso e Ele vai fazer aquilo que Ele primeiro colocou no nosso coração para interceder. Se Ele coloca no nosso coração para interceder, é porque Ele quer fazer. Então continue orando, porque é uma parceria onde Ele revela de antemão aquilo que Ele já vai fazer e que já decidiu antes da criação de todas as coisas. Então, se Ele colocou no nosso coração, é porque Ele quer realizar, e nós vamos continuar orando até o fim, porque o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos.